Voltamos com TV Casa Cor ao vivo. Agora sim, as pessoas vão conhecer o Loft do Viajante. Sabe que eu estava ansiosa para chegar o dia de te entrevistar. Eu também estava. Eu falei para a Júlia, Júlia, quando que vai ser, meu? Chegou o dia. E a Mari, atrás das câmeras, já me passou um recado. Falou, Arnaldo Dannenberg está assistindo. Falou que você é um gentleman. Uau! Vindo dele é um elogio incrível, porque ele é um gentleman. Ele é. Arnaldo, muito obrigada por assistir. Sempre que a gente encontra as peças do Arnaldo, a gente sabe que é um ambiente especial, porque ele tem parceria com bons profissionais, é o teu caso. Obrigado. E ele traz móveis com muita história. A gente vai conhecer um pouco das histórias dos móveis e das peças que você trouxe para cá. Porque quando a gente se encontrou, você tinha acabado de montar, você me falou do Loft do Viajante e eu fiquei assim, te ouvindo e falando, meu, que demais, que delícia de história. O que é o Loft do Viajante, Michael? Bom, o tema da Casa Cor desse ano era o foco no essencial. E para mim, para minha vida, o essencial sempre são as memórias. Então esse espaço é uma coleção de memórias. Todas as peças, a ideia é que elas remetessem a um lugar, a um momento, a uma lembrança, a uma pessoa da família, enfim, elas sempre têm esse link. Assim, eu queria que um espaço que tivesse uma alma, assim, que parecesse que tudo foi minuciosamente escolhido. E foi, num prazo curto, mas tem muita coisa que conta um pouco até da minha história, tem muitas peças da minha casa aqui. Então, o Loft do Viajante é esse mix de tudo. Assim, tipo, eu usei muitos móveis vintage, né? Eu lembro, você falava desse uso das peças vintage, tem muita peça de design aqui, e tem artesanato, tem até peças indígenas. Então, quer dizer, esse mix que você fez é muito bacana. Eu sempre fiz uma brincadeira, assim, quando eu estava montando o espaço, que era tentar pensar, assim, tipo, por onde que esse viajante passou? Então, na minha cabeça, assim, tipo, linkar essas peças com algum lugar ou algum momento. Enfim, então, cada pecinha foi pinçada, na verdade, para contar uma história, um momento, uma passagem dessa pessoa. Esse viajante é um homem? A ideia é que fosse um homem jovem, entre 30 e 40 anos. Por isso o espaço tem essa coisa assim mais sóbria, né? A gente misturou cinzas e madeira de demolição com azuis e verdes no espaço todo. Então a ideia é um perfil masculino, assim, tipo de um espaço masculino. O Denis já está mostrando ali a parte dessa cozinha deste loft. Eu tenho uma pergunta, que é a seguinte. Nós nos encontramos em Milão este ano. Foi uma entrevista muito gostosa. Foi. E aí eu estava... Acho que você recompartilhou. Né? Eu não tinha visto, na verdade. Não tinha visto ainda. Porque eu cheguei na confusão de Casa Cor e não consegui ver. Então eu vi recentemente. Então eu reassisti esse vídeo. E aí você falava, tinha sido a sua primeira vez em Milão, e o seu ambiente já estava sendo montado. A gente até mandou um beijo para a assistente que estava aqui. E aí eu te pergunto, quando você voltou, você já estava com o ambiente em andamento e muito adiantado, que eu sei. Quando você voltou, teve alguma coisa que foi modificada no projeto em função do que você viu em Milão? Não. Nada? Nada. Milão não adiantou, não inspirou nada. Na verdade, acho que Milão confirmou assim, que o que eu estava fazendo já estava certo, assim, tipo, porque eu vi muitas coisas que eu tinha visto lá no meu espaço já, assim, tipo, esse verde já era uma escolha, foi uma escolha pré-Milão, assim, tipo, já tinha, porque esse verde já no catálogo da Color Futures da Coral, que é uma tendência que chamam de novo romantismo. Sim. E esse verde escuro eu achei que tinha tudo a ver com o espaço. Também a presença das plantas grandes dentro do ambiente, né? É um espaço sem... exatamente. Essa coisa da selva urbana, né? Esse resgate da natureza, enfim, tipo... mas confirmou muito do que eu já tinha feito, assim, tipo, não mudou, assim, absurdamente nada, assim. Manteve, muito bem. Bom, o Denis está mostrando essa cozinha. Vamos falar que aqui tem 70 metros quadrados, então é um tamanho muito possível. Poderia ser um apartamento de 2 dormitórios em São Paulo tranquilamente. Poderia. Se não fosse uma amostra, porque aqui a circulação é maior, né? Ela é desproporcionalmente grande em relação a uma casa normal, né? Poderia ser, então alguém poderia quebrar as paredes e fazer um loft. Com certeza. A planta dele é facilmente ajustável em um apartamento. Bacana. Enquanto o Denis vai mostrando, eu vou te perguntando um pouco das tuas escolhas para este canto, que é o canto da cozinha. Né? A gente vamos começar falando de um item que reveste todas as paredes aqui, que é essa textura. Né? Parece um chapiscado.
parece um chapiscado. Essa textura é uma textura que chama textura rústica da Coral, que é uma textura que eu adoro, porque, na verdade, ela é aplicada com projetor, então ela é super econômica, você gasta pouquíssima tinta quando você aplica ela com projetor, e ela dá essa cara rústica, assim, como se fosse um reboco, né? Que era muito o que eu queria, assim, tipo, mostrar materiais possíveis, baratos, né, na maioria das situações, e mostrar que você consegue criar um espaço bacana, charmoso, com materiais simples. Assim, todo o espaço é muito composto de materiais simples, né? O projeto é com materiais muito simples. Assim. A gente tem este acabamento que percorre todas as paredes. No piso a gente tem madeira de verdade. Essa é uma canela preta de demolição, que é uma madeira do sul do país. Ela foi instalada sem fazer o encaixe, então ela vai ser removida e vai ser reutilizada. E já é uma madeira reutilizada, na verdade. E eu gosto muito de canela preta porque ela tem esse tom acinzentado, ela não é uma madeira alaranjada ou vermelha, né? Ela tem esse tom marrom, marrom mesmo acinzentado. Assim. Que é uma cor ótima para a gente escolher para o cabelo. Na cozinha também, um dos materiais que eu adorei usar e que foi o começo do projeto, foi esse Caesar Stone, o Frost Carina, assim, que é um material incrível que a gente usa muito no escritório. Então, quando eu pensei na cozinha, eu falei, puxa, eu quero este material. Aí eu liguei para a sua sósia, minha sócia. Eu quero este material. Minha xará, né? Eu quero este material na minha cozinha, eu quero fazer a cuba, eu quero tudo dele, eu quero lateral, eu quero que vire tipo uma peça, um bloco de mármore. E ela falou, vamos lá, enfim, foi muito legal. Acho que ficou exatamente como eu queria. Assim, deu esse efeito leve e a cozinha ela faz um contraste com o resto das madeiras e o resto do espaço, dos cinzas. Assim. É um ponto branco. Um ponto focal, E ali, a maneira como você iluminou. Aliás, todo o tratamento de iluminação do espaço é muito interessante, porque você tem essas canaletas com os trilhos, com os focos. Que são lindos, que eles criam pontos focados, né? Eles focam em determinadas peças e objetos. É totalmente flexível, então você consegue aumentar e diminuir o número de pontos de luz e consegue movimentar eles para onde você quiser. E eu queria essa meia luz, na verdade, eu não queria um espaço excessivamente iluminado, né? Então a gente criou pontos de luz indireta, como essa sanca que percorre toda a lateral do espaço, e aí depois uma iluminação pontuada, que são 3 trilhos que iluminam todo o espaço. Bacana. Ali a gente mostrou uma peça, aquela peça do Arnaldo Dannenberg, está bem atrás do Denis, é dessa coleção deles que eles trazem das fábricas, não é? São porta-objetos portugueses, na verdade. Eu acredito que sejam porta-tipos, aquelas letrinhas de impressão, na verdade. E a arandela é da Reca, que eu acho muito interessante, essa peça industrial, super simples. Era toda feita com borboletinhas, então você consegue direcionar ela como você quiser e fixar ela. Bacana. Ali a gente tem mais objetos indígenas também. Sim. E aqui tem um armário, que é um apoio dessa cozinha. Na verdade, aqui a gente tem a ideia que fosse uma cozinha mesmo. Então, a gente usou esse micro-ondas da Eletromec com um frigobar da Eletromec também. Eu acho que ficou super bacana, assim, porque é uma cozinha e ao mesmo tempo não parece uma cozinha, né? Sim. E esse armário seria basicamente para louças e tudo mais aqui no espaço. Muito bacana também se você ter deixado ele mais baixo. Eu gosto disso, que daí faz uma composição com aquele outro móvel. Exatamente. A gente tem um problema no espaço, que era um pé direito baixo e uma viga muito baixa também. Sim. Então, eu criei alinhamentos nas paredes. Na verdade, esse alinhamento da madeira de cima é a mesma altura da divisória central do espaço. Então, cria uma escala para o olho humano que faz parecer que o pé direito é maior do espaço. E dá um conforto para quem entra, né? Um conforto para o olhar. Para o olhar, exatamente. Não tem essa dica para pessoas que são mais baixas? Tem que ter uma dica dessa para as pessoas que são mais baixas. Bom, aqui a gente já tem um primeiro móvel vintage. A ideia desses móveis, assim, também foi que quando você ganha peças da sua mãe ou da sua avó, você nunca ganha um jogo completo de mesa, né? Você sempre vai ganhando peças. Então, a ideia de todo o espaço foi montar. Então, por exemplo, essa mesa é Unilabor, é do Geraldo de Barros, lá da loja Tel. E ela dialoga também com as cadeiras da loja Tel, que são do Tenreiro, que podem ter vindo da casa da sua avó, por exemplo. E aí eu criei um banco de madeira que eu desenhei, a tableria executou, que é uma tora de madeira, e compus a mesa com uma banquetinha que é da Passado Composto. Então,
mostra assim, uma mesa totalmente assimétrica, fugindo todos os padrões, porque normalmente você mistura cadeiras de 2 tipos. Aqui tem um banco, 2 cadeiras, uma banqueta. Então, a ideia é de que é possível montar e criar uma harmonia com peças completamente diferentes, desde que você crie uma linha de desenho entre elas, né? Você cria um diálogo entre as peças. E essa é uma questão que as pessoas sempre colocam quando assistem TV Casa Cor. Se preciso ter cadeiras iguais, como é que eu faço esse jogo? Evidentemente, aqui você tinha que criar ângulos para que as pessoas pudessem apreciar o espaço também. Exato. Então, cada peça cria uma moldura, o encosto da cadeira com relação ao sofá, ao tapete. Assim, esse jogo de texturas é muito do meu trabalho também, né? De pensar na textura, nas escalas das coisas. Então, é super importante isso. Já no ano passado, quando a gente conheceu um pouco do seu trabalho, na tua primeira participação em Casa Cor, que foi aquela galeria maravilhosa que te dava as boas-vindas no andar superior, a gente conseguiu ver esse teu jeito de trabalhar, com as alturas, com as escalas, com o jeito de olhar, com a forma de olhar para as peças. Foi muito bacana. Eu acho que a arquitetura é percurso, né? Então, você contar uma história para o visitante, para o cliente, assim, como você vai revelando o projeto aos poucos, como você vai entendendo. Inclusive, essa divisória é muito isso, assim, depois a gente vai entender melhor. Mas eu acho que é importante contar essa história na hora que você monta um projeto. E ainda mais, é quase um trabalho de museologia, né? de como lidar com uma exposição de arte. Que, aliás, arte é um assunto que ele conhece muito bem. Bom, eu estou olhando para essa janela aqui e pensando, vamos falar dessa janela, porque essa janela você criou, ela não existia. O meu espaço não tem janela, não tem abertura nenhuma. E eu queria muito um respiro visual. Então, eu criei essa janela, liguei para a Bia, falei, Bia, eu quero fazer um terrário gigante. Vamos lá? Ela aceitou o desafio e a gente criou esse terrário gigante. Ela é uma caixa de vidro fechada, na verdade, que a gente fez essa iluminação de LED para dar esse respiro visual, assim, parecer realmente uma janela, enfim. E realmente funcionou, assim, ficou incrível essa coisa desse respiro que o espaço tem, né? A gente manda um grande beijo para a Bia Abreu. Bia Abreu é incrível, está aqui. E também fez a gente se conheceu em Casa Cor no passado e viramos parceiros de trabalho. A Bia é incrível. Que legal. Bom, eu ia te perguntar isso, o que Casa Cor... Foi a tua primeira participação no ano passado, o que Casa Cor te trouxe? Uma coisa a gente já sabe, que são os amigos, porque você fez alguns amigos muito bacanas que eu sei aqui. Mas o que mais que Casa Cor te trouxe? Olha, foi muito interessante, assim. Primeiro, porque às vezes você fica no teu dia a dia trabalhando, sem conhecer outros arquitetos, sem saber que a realidade de todo mundo é meio parecida, né? Então, a gente acabou que você descobre várias pessoas com quem você pode conversar e discutir coisas e problemas e, enfim, tudo. Então, isso foi muito legal. Eu me aproximei de várias pessoas, foi muito bacana. E é muito enriquecedor essas trocas, né? Assim, tipo, profissionalmente, pessoalmente, enfim. E a Bia virou uma super parceira de trabalho. E alguns outros fornecedores novos que você descobre aqui, você vê um excelente trabalho, um excelente material. Então, você começa a usar esses fornecedores, eles começam a fazer parte da sua carteira. E clientes? Quer dizer, como é que é o teu contato com clientes? Eles vêm a partir de Casa Cor, por meio de Casa Cor? Olha, eu acho que assim, tipo, você vivenciar um espaço é sempre interessante, né? Assim, eu acho que o meu trabalho ele transcende um pouco uma foto. Assim, a foto chapa. Quando você entra no espaço, você tem o cheiro, você tem as texturas, né? É um impacto diferente. Então, e a maioria dos clientes do meu escritório sempre vieram por visitar apartamentos de pessoas que eu atendi. Então, a Casa Cor, eu acho que é uma experiência muito interessante nesse sentido. Trazendo os clientes ficam felizes quando o profissional que fez a casa deles participa de Casa Cor também, né? Tem isso. Isso aqui é o máximo, né? Isso é uma obra de um artista franco-americano, chama Armand Pierre Fernandes. E ele trabalha com essa coisa da acumulação, destruição e recomposição. Essa obra está, inclusive, no acervo do MoMA, em Nova York. É uma edição de 73 e é da Galeria Base. E eu acho que ela tinha tudo a ver com o conceito desse espaço aqui. Então, quando eu encontrei essa obra, eu falei, eu não sei o que eu vou levar à sua galeria, mas isso com certeza. Foi tipo amor à primeira vista. Eu já tinha visto essa obra no MoMA e fiquei apaixonado por ela.
Bem, bom, vocês sabem que estão assistindo este programa ao vivo, são 4h40 desta terça-feira. Já estamos passamos a metade da metade de Casa Cor, então você só tem mais um mesinho, menos de um mês para vir visitar. E quando a gente está transmitindo ao vivo, você pode mandar os seus comentários pelo Facebook, pelo YouTube, ou então pelo nosso número de WhatsApp que está na tela. E tem recados para você, olha. O Aldaíris Nunes, que é de Pernambuco, fala objetos diferenciados e lindíssimos, ele adorou teu espaço. Obrigado. O Jorge Luiz, depois a Mari me fala qual é o sobrenome, o que você acha que é? Barros. Jorge Luiz Barros. Adorei esse ambiente contemporâneo sem abrir mão do conforto. E a Elaine Tonente, lindo, iluminação, material, cores, tudo perfeito. Obrigado, legal, né? Obrigado, esse feedback é incrível. É gostoso, né, ouvir isso. Eles realmente gostaram, sei que eles gostaram porque comentaram, inclusive no grupo de WhatsApp. E tem o Marcos Moreira, que faz uma pergunta que é interessante. Se seria possível, no dia a dia, usar essa textura numa cozinha? Porque como funcionaria? Uma cozinha que é um ambiente que costuma ter mais cuidado para fazer a manutenção. A gente teve um cuidado de criar esse backsplash de pedra, que é onde uma cozinha normal teria uma coifa ao invés de um relógio, né? Seria uma alteração que a gente faria, mas ela tem esse backsplash de pedra do próprio Caesar Stone. Então tudo que respinga, tudo que normalmente sujar, está protegido por uma pedra que ela não risca, não absorve sujeira nenhuma, não mancha. Então é um material incrível. Então não teria problema nenhum em usar essa textura na cozinha. Inclusive, nos anos 50, 60, se usava muito essa textura nas paredes da casa inteira. É verdade, tinha mesmo. Olha, e ali, eu adorei esse nome, Backsplash, que eu não conhecia, Backsplash. Backsplash? É um frontão estendido que a gente faz. Eu normalmente adoro fazer ele nessa pedra contínua, porque para você limpar é muito mais prático, né? Bem, Backsplash. Um beijo para a Márcia, para o Marco Antônio, que está sempre com a Márcia, não é Marco Antônio que está sempre com a Márcia? Também da Caesar Stones, que é casado com a Fabiana. Isso, muito bem, vamos continuar para o lado de cá. O nome da pessoa que fez a pergunta. A pessoa que fez a pergunta foi o Marcos Moreira. Então, Marcos, de fato, esse tipo de acabamento era utilizado em casas. E também tem muito do tipo de uso que você tem na cozinha. Se você é um rapaz sozinho. Não é um apartamento de uma família, né? Então não é uma pessoa que cozinha 3 refeições em casa. Mas eu acredito que não teria problema. Vamos continuando. Sofá, temos o sofá curvo, que já aparece já há 2 anos que a gente vem trabalhando bastante com o sofá curvo, que propicia esse encontro, esse contato. Né? O meu espaço é uma caixa, né? Um espaço quadrado. Então eu queria que o sofá causasse um impacto. Assim. E daí na hora eu pensei nesse sofá curvo da Dimóveis. Ele é lindo e eu escolhi esse veludo da Donatelli especialmente para esse sofá. Assim, eu queria que fosse essa cor. Eu tinha até escolhido um mais escuro um pouco. Eu comecei já que ia ficar muito preto, então eu clareei. Então foi escolhido especificamente para cá. Assim, e ele causa um impacto visual, assim, né? E ao mesmo tempo ele quebra essa ordem geométrica das coisas, tudo bastante quadrado, né? A estante. O formato do espaço. Sim. Ele traz um aconchego e, ao mesmo tempo, ele permite essa circulação na parte de trás do sofá, né? Para acessar a estante, enfim. Que é fechada, que tem nichos fechados embaixo. Tem nichos fechados, nem tudo que você guarda é bonito, né? Então, a ideia foi essa. E aí, ali em cima estão expostos os objetos que te contam histórias, que te fazem lembrar de momentos, lugares, enfim. Tipo. Tem algum aí que é seu, daqui, só para eu... Tem. Tem diversas peças, na verdade. A coleção de pilões na cozinha é minha. Lá em cima do armário? Lá em cima do armário. As peneiras... desculpa, as peneiras não. Os 2 raladores de mandioca. E aí tem algumas peças que... também, bastante delas são da Moa Konoya, que eles fazem um trabalho super criterioso de escolha dos objetos e tal. O colar é meu. Essa forma é uma forma portuguesa de fundição do Arnaldo Dannenberg. Aqueles porta-livros de ágata são da Xixa Kessin. Xixa, um beijão para Xixa. Xixa é uma querida, ela é incrível. E o resto das peças indígenas, a maioria delas são da Moa Konoya. O quadro da Galeria Base, do Armand Pierre Fernandes.
Assim como o Mário Cravo Neto, que está ali embaixo, que também é deles. E é um trabalho incrível, poético pra caramba, forte pra caramba. Você tem essa aqui que também é muito bacana. Também, Essa foto aqui é incrível. Exatamente. Então, ambos são da Galeria Base e eles têm essa coisa, assim, tipo, de brasilidade, assim, né? De sincretismo, tem tudo aqui nessas fotos, assim, tipo, acho que é bem interessante. Muito bacana. Essa poltrona maravilhosa também. Essa é uma poltrona do Zalzupin, que a Etel está reedita, enfim, é uma poltrona maravilhosa, extremamente confortável, baixa. Eu precisava, foi muito difícil escolher uma poltrona com esse sofá, né? É um desafio você escolher a peça que dialogue sem ser esmagada, né? Porque chama o teu olhar quando vem por ali é o nosso fluxo é de lá para cá, vai direto para o sofá, por conta da cor, por conta do formato. Ela tem que conversar, compor, mas é um diálogo difícil. Eu tinha umas 3 poltronas separadas para esse lugar até encontrar a certa, assim. Mas você chegou a trazer as 3 para cá ou não? Não, eu escolhi essa, eu tive certeza. Quando eu olhei para ela, a cor, tudo, ela estava pronta, perfeita na Etel. Eu falei, bom, a peça é essa. Muito bem, bom, a gente está ao vivo, são 4h46 dessa terça-feira, acho que é a 6ª semana de Casa Cor São Paulo. Então, espero o seu comentário aqui pelo chat do YouTube ou então pelo Facebook. Espero que você curta também esse vídeo, compartilhe, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de aprender e conversar com Michael Antonioli. Muito bem, eu, felizmente, tenho essa oportunidade. Fico feliz, quero ajudar vocês a terem também. Aqui vocês estão vendo um volume que também não vai até o teto. Esse volume nos faz essa pequena divisão entre os ambientes, aqui a área íntima desse loft e a área social. O desafio do dia vai ter a ver com isso daqui a pouco eu passo. Você sabe que sempre tem o desafio do dia, né? Sei. Aquela brincadeira. Tem essa peça também, que todo mundo, quando chega, olha para ela. Essa é uma tapeçaria do Rubem Dario, da Passado Composto, século XX. Também foi amor à primeira vista. Quando eu olhei para ela, eu falei, bom, eu preciso dessa tapeçaria. E ela ficou perfeita no espaço, assim, tipo... Muito bacana, ficou bem legal. Bárbara. As pessoas fazem este percurso. Elas chegam aqui, o Denis vai chegar com a gente. Isso é super legal de falar, porque essa coisa do percurso mesmo. Quando você chega, essa parede verde é só uma parede. E aí, quando a gente passa por aqui, você percebe que ela faz um L. Então, ela começa a criar uma forma. Sim. E aí, quando você chega no escritório, você entende que ela é um bloco. Exatamente. Então... Ela é um bloco, a gente vai já mostrar o que tem aqui do outro lado. O visitante vem por aqui e encontra essa escrivaninha, que também é um show. Né? É uma escrivaninha de Caviuna, do Scapinelli, da loja Tel. E também, assim, tipo... Era exatamente o que eu estava procurando, assim. Eu demorei para encontrar essa peça, assim, tipo, foi uma das últimas peças que eu decidi aqui do espaço, porque eu olhava diversas escrivaninhas e nenhuma era essa, assim, tipo, eu tinha alguma coisa na cabeça muito parecida com isso, assim, tipo, então, quando eu encontrei lá no galpão do Tel, porque ela é curva também, né? E a madeira está impecável, enfim, tipo, ela é uma joinha, assim. Bonita mesmo. Aí o visitante olha e fala, tem mais para cá. E aí vai descobrir, então, e já olha para lá, para aquela frase em neon e já viaja junto. Viajar é multiplicar-se. É um lema para você? Com certeza. Quando eu estava começando a conceituar o espaço, eu encontrei essa frase numa conversa com o Arnaldo Dannenberg. Olha, Arnaldo, de novo. Eu usei essa frase para conceituar o espaço. Eu não sabia até o final o que eu faria com ela. Essa ideia do neon foi conversando com um amigo querido. E aí a ideia toda do espaço sempre era criar um diálogo, na verdade, entre o passado e o presente, assim, porque você não pode usar o vintage o tempo todo, senão você fica muito datado. E a ideia também que o espaço fosse para um rapaz entre 30 e 40 anos. Então, eu sempre criei umas pinceladas de umas peças modernas. Então, você tem essa escrivaninha do Scapinelli, mas ela dialoga com uma cadeira super contemporânea, moderna, da Herman Miller. Todas essas peças que são mais vintage, o neon rejuvenesce elas. Então, cria um diálogo, na verdade, que é super bacana e traz essa coisa mais jovem para o espaço também. Isso é muito legal. Bom, o neon, a gente fazia um tempo que não via. Esse ano a gente viu em 2 espaços. Temos lá na casa, no Chalé do Bosque,
também o neon. Não, Gil, Casa da Mata. Não, Casa do Olegário. E aí a gente vem aqui novamente com o neon, que daí ele ganha uma vida, né? E ele dá para o espaço uma outra pegada. É super interessante que depois me falaram aqui, assim, muita gente falou assim, nunca tantas pessoas postaram Machado de Assis como aqui na Casa Cor. E é uma frase do Machado de Assis, de um livro dele que chama Escritos Avulsos 1, é um conto que chama Uma Excursão Milagrosa. Bacana, muito legal. Bom, estamos aqui aprendendo com o Marco Antonioli e estamos ao vivo, então as pessoas vão mandando os recados. Tem mais recado aqui, ó. Casa e Decor Home Studio fala: o sofá arredondado veio para ficar? Você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? Como usar em espaços reduzidos? Bom, aqui, na verdade, é um espaço, de certa forma, reduzido, porque eu tenho um apartamento completo em 70 metros, assim, né? Eu acho que ele é muito flexível, o sofá curvo, porque ele te permite não colar o móvel nas paredes. Então, quando você consegue usar ele até no meio central, ele é uma peça super importante. Eu acho que sim, veio para ficar. Ele nunca saiu de fora do Brasil, assim, tipo, você vê muitos interiores na Europa, nos Estados Unidos, enfim, tipo, que usam muito até hoje o sofá curvo. O Brasil tinha perdido esse uso há muitos anos, assim, tinha deixado de usar porque ficou uma coisa datada, dos anos 50, 60. Mas a sala do brasileiro, de maneira geral, é meio pesada, né? Aquele sofazão gigante, né? Excessivamente grande, quadrado. Então, eu acho que o sofá curvo traz esse respiro visual, né? Esse calor, essa coisa. Então, para mim, já faz algum tempo que eu tenho usado, enfim, tipo, então, eu acho que realmente veio para ficar. Muito bacana, foi. Então, o pessoal da Casa Decor Home Studio. E a Isabel Medeiros reparou no tapete que estava lá, a gente não falou tapete, falou que amou o tapete. O tapete da sala é maravilhoso, é um tapete da Cami. É uma mistura de seda e lã, e ele tem um tom cinza azulado, bárbaro, assim. Ele levemente espalha essa coisa da cor do sofá, assim, né? É muito legal, então a gente aproveita e manda um beijo para Francesca, para o Cami, para a Mônica, para a Silvia. Parceiros da gente. Eles são muito legais. Não só aqui em Casa Cor, mas no dia a dia. Tudo que a gente precisa, eles resolvem. Bacana, eles são muito gente boa. A gente tem ainda, olha, Jussara Sartori, que fala valorizar tudo que vem da família. Isso é o que dá sentido à decoração. Muito bacana, Jussara. E o Heron Oliveira pergunta se tem algum motivo específico para fazer a referência e o link entre vintage e indígena. Na verdade, aqui, eu acho que a gente não precisa fazer sentido. Né? Não me obriga a fazer sentido, né, Nilson? Eu acho que, assim, tipo, na verdade, assim, tipo, a ideia do espaço é contar a vida de uma pessoa, né? É mostrar as referências, os lugares por onde ele passou. Então, assim, tipo, se você for em algum país que não faz sentido na decoração, você não vai expor as peças. Né? Acho que é interessante contar a história. E não é para criar um link entre o indígena e o do vintage. Na verdade, eu não pensei nisso, eu pensei em contar uma história, assim, mostrar... Trazer referências dessa pessoa. Referências dessa pessoa, os lugares que ela passou. Não tem problema se combina ou não. Acho que você sempre consegue criar um diálogo visual entre as peças quando você olha a cor, proporção, textura, forma, né? Independente do estilo das peças. Muito bacana. Então, o Heron está aí a resposta. O Denis foi mostrando este banheiro, que primeiro é aberto, que é maravilhoso, e depois você tem essa moldura de pedra. É pedra mesmo? É uma pedra natural. É um quartzito, na verdade, extraído no interior da Bahia. Olha que legal. Eu não conhecia essa peça. Numa visita na fábrica da Antolini, lá em Verona, que eu fui conhecer a peça. Verona? Não é da Bahia? Peraí, vamos voltar. É uma pedra da Bahia que você foi conhecer em Verona. Em Verona, os brasileiros não conhecem esse material, porque é um material exótico. O brasileiro tem muito medo do material exótico, de maneira geral. Eu adoro pedra, então, quanto mais exótico, melhor. E, para mim, essa pedra remete muito às ondas do mar, assim, quebrando numa encosta. Então, aí até procurei aquele quadrinho que é aquela marina, assim, que mostra as ondas do mar também quebrando numa encosta e faz uma relação da pedra, mas é basicamente como se fossem ondas explodindo e a espuma, enfim, tipo... Muito bacana. Me lembro há 20 anos, quando entrei na revista Arquitetura e Construção, que fui a uma feira de pedras no Espírito Santo e conversei com com representantes de várias empresas, inclusive com o sindicato lá, e eles falavam que as pedras mais exóticas eram
exportadas, não ficavam no Brasil. Exatamente. Mas isso vem se alterando. Vem, eu acho que assim, os profissionais estão descobrindo as pedras brasileiras, enfim. E você tem que explicar para os clientes e mostrar coisas novas e coisas nacionais e peças brasileiras, enfim, que são muito mais ricas, às vezes, do que um material importado que não te diz nada, né? Bacana. Aqui a gente tem aquela torneira que vem do teto, que eu acho super legal, não é maravilhosa? Nesse acabamento preto fosco, né, que eu acho incrível. E que daí você traz, nessa referência do preto, você traz este gradil aqui, que parece aquelas lajes treliçadas. Na verdade, isso é uma treliça de cobertura de posto de gasolina. Olha só. E aí a ideia foi usar ela como uma releitura de uma parede, uma divisória, que num apartamento normal seria talvez um vidro, ou um vidro com uma estampa, né, impresso. Mas ela é uma sucata, né? Ela foi reutilizada, é uma cobertura de posto de gasolina, na verdade. Bacana. Ela é super resistente em 2 sentidos, porque ela tem essa estrutura treliçada de ferro, né? Legal, a gente sempre pontua aqui em Casa Cor, está até nas plaquinhas, quem vier a Casa Cor pode ver, o que o ambiente traz de sustentabilidade. Reaproveitamento de materiais é um ponto que a gente enaltece quando o profissional reaproveita materiais. Aqui a gente tem o piso, você já falou, a gente tem essa treliça e por aí vai. E tudo isso será reaproveitado. Nada em Casa Cor vira entulho. Então, toda a obra, toda a parte de desmontagem tem aí a ajuda de uma empresa que se chama Ecaplan. Então, tudo que sai daqui, os móveis, obviamente, são devolvidos, mas tudo que sai daqui é aproveitado, é doado, não vai para aterro. Não, né? Com certeza. A pedra é colada de um jeito muito pontual para ser removida facilmente. Enfim, tudo é pensado para como monta e como desmonta, né? Bacana. A gente tem também ali o chuveiro super que fica no teto também. Todo mundo adora esse chuveiro. Quando a gente mostra... Que ele é um chuveiro e uma cascata ao mesmo tempo. É uma sacada incrível da Deca. A gente ama especificar esse chuveiro. Muito bacana. Pena que não pode deixar ligado aqui. Ó, eu vou pedir para você vir aqui, porque assim o Denis consegue dar um giro e mostrar o closet. Porque atrás, então, desse bloco, a gente tem o que seria o closet deste rapaz que gosta de viajar. Exatamente. No closet a gente brincou, a gente usou um verde um pouquinho mais claro, que chama natureza real por dentro. Então esse verde aparece um pouco mais. A gente tem essa hall chair inglesa do Arnaldo Dannenberg, que é uma peça incrível, assim, também foi amor à primeira vista, assim. Ela é neo-rococó, na verdade, do século XIX. E ela é uma peça maravilhosa, tem essa coisa meio orgânica, meio geométrica, né? Enfim, que é bárbara. Você foi lendo todas as especificações, as histórias das peças? Ah, sim. Na verdade, quando você se apaixona, você quer saber de onde veio, né? Que peça é, uma cadeira de mogno. Então, assim, E o Arnaldo é incrível, né? Contando essas histórias e onde ele encontrou as peças, enfim, é bárbaro. Então, ali seria esse closet desse rapaz que está abraçado por este módulo. Muito bem, a cama não é desenho teu, né? Oi? Já tem a Fernanda já está ali, quando vai começar o meu? Vai começar o seu já. A cama é desenho teu? A cama é desenho do escritório, a gente desenhou essa cama que mistura laca, estrutura de ferro e essa cabeceira de couro da La Novità, que é um couro estampado, assim, tem essa textura muito delicada. E a gente montou a cama com a Amy Martin, esse conjunto de peças, com uma manta da Codex e a almofada também da Codex, de seda rústica. E ela tem essa cara super bacana, assim, ela tem essa cara confortável, que eu queria uma cama que te abraçasse, assim, né? E tem um jogo muito interessante nas mesas laterais, assim, a gente tem esse criado mudo de francês, que tem essa coisa art déco, de Carvalho, que também é do Arnaldo, e a outra mesa que faz par com ela já é uma mesa nos 50 da loja Tel, do Sérgio Rodrigues. Então, mostra também esse diálogo de estilos diferentes, assim, que você não precisa, na verdade, fazer... Combinandinho, exatamente. Bacana. E tem as malas do viajante. Muito gostoso, muito bacana esse espaço. Desde a primeira vez que eu vi, me apaixonei e estou muito feliz de ter conversado com você. Obrigado. Garanto que o pessoal que está assistindo também. Agora você tem que me passar seu Instagram. É @Antonioli. Antônio e 2 L's e I no final.
Ó, fazendo pressão, olha lá. A próxima? Olha lá. Peraí, como é que é? Não é só porque ele é um muso da Casa Cor que a gente tem que ficar aqui esperando, não é verdade? Fica só com ele o programa hoje? Não, agora... Mas ela também ela também está na lista. Dois musos. Então, ó, dois musos de Casa Cor. Dois lindos que a gente são vizinhos, olha que bacana. Foi difícil ser vizinho. Foi o segundo ano. É verdade, no ano passado também, né? Também. Muito bem, a gente vai conhecer o espaço de lá agora. Olha, eu quero antes passar o desafio do dia. Tem desafio do dia. Você sabe o que é o desafio do dia? Você lê o tapete, lembra? Nossa, não, o desafio do dia é só uma brincadeira que a gente faz para poder dar de presente 2 ingressos para Casa Cor São Paulo e anuário de Casa Cor São Paulo. Então, a partir deste momento, são 5 horas, você pode começar pelo chat do YouTube, então pelo Facebook, e dizer o seguinte: quantas ripas você acha que tem aqui? Isso tem um nome específico, como é? Mas como que era mesmo que você falou? Bloco verde. Do lado de lá, do lado de cá e tudo aqui. Então, neste mini lambril, quantas ripas a gente tem? A Mari contou. Então, a Mari que foi... Eu não contou, mas a Mari contou. Então, você vai começar agora a mandar o seu palpite. Vale 2 ingressos para Casa Cor São Paulo. Vale o anuário de Casa Cor São Paulo, que tem esse ambiente, todos os ambientes aqui de Casa Cor. Michael, muito obrigada. Muito gostoso entrevistar. A gente vai continuar no ambiente da vizinha. Enquanto eu vou indo, eu passo para vocês um vídeo sobre um produto que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido com a colaboração de quem visita a Casa Cor. É um produto que está lá, é um workstation desenvolvido pela Mecal, que está lá no ambiente da Marina Linhares. Então, as pessoas dão opiniões sobre ele. E o projeto está sendo alterado em função das opiniões que vocês dão e das perguntas que vocês fazem. Então, vocês vão assistir esse vídeo e podem começar a fazer suas perguntas também sobre esse produto. E aí, enquanto vocês assistem o vídeo, eu vou passando para o lado de lá. Porque, senão, né?